Graça e paz, meus amados e amadas irmãs em Cristo Jesus. Amém? Glória a Deus. No dia 23 de outubro de 2023, eu gravei uma mensagem cujo título é O Pão que Desceu do Céu e o Pão da Revelação. De lá para cá, muitas e muitas pessoas estão assistindo os vídeos e os seguidores de meu canal já estão atingindo cerca de 10 mil pessoas. Claro, sempre vem uma pergunta, vem um questionamento, e hoje pela manhã, enquanto eu estudava a palavra, lembrei-me desta palavra, porque houveram perguntas a respeito desta ministração, o pão da revelação. E para dirimir qualquer tipo de dúvida que tenha ficado na mente das pessoas, depois que escutaram essa mensagem, eu vou repeti-la, de acordo com a vontade de Deus. Amém? Salmo 119, versículo 18. Senhor, abre os nossos olhos, para que possamos ver as maravilhas da Tua lei. Durante a última Santa Ceia do Senhor, João 13, 21. Jesus turbou-se em espírito e afirmou, dizendo, na verdade vos digo que um de vós me há de trair. Ora, um de seus discípulos, aquele a quem Jesus amava, estava reclinado no seio de Jesus. E inclinando-se ele sobre o peito de Jesus, disse-lhe, Senhor, quem é? E respondeu Jesus, é aquele a quem eu der o bocado molhado. Grave esta palavra, bocado molhado. E molhando o bocado, pedaço de pão, o deu a Judas Iscariotes. Versículo 27. Versículo 27. Este foi o versículo da dúvida. E após o bocado, nele entrou Satanás. E tendo Judas tomado o bocado, saiu logo da presença do Senhor. Qual foi o efeito deste pão abençoado? Porque o Senhor Jesus tocou nele, em tudo que ele toca é abençoado. Qual foi o efeito? Entrou nele, em Judas Iscariotes, Satanás. E depois que ele comeu desse bocado molhado, saiu da presença do Senhor. Entenderam? Bem, vamos agora à segunda parte. Após a morte do Senhor, antes de sua ressurreição. Lucas 24, 13. E eis que no mesmo dia iam dois deles, discípulos do Senhor, para uma aldeia. E iam falando entre si de tudo aquilo que havia sucedido ao Senhor Jesus. E aconteceu que, indo eles falando entre si e fazendo perguntas um ao outro, o mesmo Jesus, aleluia, glória seja dada a ti, Senhor. O mesmo Jesus se aproximou e ia com eles. Mas os olhos deles estavam como que fechados, para que não o conhecessem. E chegaram à aldeia para onde iam, e eles o constrangeram, dizendo, fica conosco, porque já é tarde, já declinou o dia. E o Senhor Jesus entrou para ficar com eles. E aconteceu que, estando com eles à mesa, tomando o pão, o abençoou, e partiu e lhe deu. O Senhor Jesus abençoou o pão, partiu o pão e deu àqueles dois discípulos. Versículo 31. Abriram-se então os olhos e o conheceram. Ora, preste bem atenção. Em Lucas 24, 13 está bem explícito, explicado que o Senhor Jesus pegou um pão, abençoou, partiu e deu aos dois discípulos que antes não o conheceram, mas a partir daí abriram-se os olhos deles e eles conheceram o Senhor Jesus. Aí eles sabiam que era o Senhor Jesus que estava ali caminhando com eles. Dois pães abençoados. Duas consequências. Quando o Senhor Jesus pegou nas mãos o bocado molhado, um pedaço de pão embebido com vinho, o pão foi abençoado e ele entregou para Judas comê-lo. Entrou em Judas Satanás e ele saiu da presença do Senhor Jesus. O Senhor Jesus sabia, tinha certeza
que o Judas ia traí-lo. Quando o Senhor Jesus pegou o pão na mão e abençoou e entregou para os 2 discípulos, os olhos espirituais deles foram abertos e eles conheceram o Senhor Jesus. O Senhor Jesus sabia que os discípulos permaneceriam fiéis a ele. Pesou a diferença? Que pão temos comido? E qual a revelação que esperamos do Senhor, senão por sua palavra? Onde encontraremos uma revelação para a nossa vida, senão pela palavra? 1 Coríntios 11, do 27 ao 29. Portanto, todo aquele que comer o pão ou beber o cálice indignamente será culpado de pecar contra o corpo e o sangue do Senhor. Examine-se, pois, o homem a si mesmo, e então coma do pão e beba do cálice. Pois quem bebe sem discernir o corpo do Senhor, come e bebe para a sua própria condenação. Entenderam? A diferença do pão que foi servido a Judas e o pão que foi servido aos 2 discípulos? Glória a Deus! 1 Timóteo, capítulo 4, versículo 9. Esta palavra é fiel e digna de toda a aceitação. Que Deus de nós tenha misericórdia e nos abençoe.